Qual a origem da corrupção na humanidade? Todo ser humano sabe o que é certo e errado, mas por que, mesmo assim, a humanidade insiste em desobedecer a Deus, fazendo aquilo que não o agrada? A resposta é bem simples. Isso ocorre porque a humanidade decidiu viver sem Deus. Nos nossos dias, vemos as mais variadas formas de corrupção, como compra de votos, desvio de dinheiro público, consumo de drogas, prostituição, roubos, assassinatos, entre outros. Ou seja, a profecia de Jesus descrita em Mateus, de que o pecado iria se multiplicar, se cumpre a cada dia. Mas Deus não nos fez assim, corruptos, pois a Bíblia diz no livro de Gênesis: "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom." Além do mais, a corrupção não vem de Deus, pois a Bíblia ainda diz em 1 João que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. E indo além, em Tiago, diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Portanto, dizer que Deus nos fez assim é um devaneio, uma grande mentira. Porém, com o passar do tempo, o livro de Gênesis vai nos mostrar que viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Essa corrupção teve origem no diabo, que peca desde o princípio, e conforme a Bíblia nos mostra, influenciou o primeiro casal a pecar e desobedecer a Deus, corrompendo a humanidade a partir de então. No texto do capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 20, fica claro que, após ter se corrompido pelo pecado, o homem, mesmo conhecendo a verdade, sabendo o que é certo e errado, preferiu desprezá-la, seguindo seus próprios meios e buscando a própria satisfação. A consequência disso foi que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia e às paixões infames, ao sentimento perverso. Por causa do pecado e por desobedecer à vontade de Deus, voluntariamente, a Bíblia diz que a mente do homem está cheia de escuridão, causando assim uma separação com Deus devido ao endurecimento do seu coração. Dessa forma, o pecado cegou os seres humanos para as verdades bíblicas, tais como Deus como Criador e único e verdadeiro Deus. Evidências bíblicas e evidências externas apontam para a existência de Deus. Porém, devido ao pecado, o homem rejeita essa verdade. Nos dias atuais, o homem busca valorizar mais o próprio homem em lugar do Criador, ou seja, de Deus, e dessa forma coloca o homem como centro do universo. Mas na verdade, sabemos que Cristo é o centro de todas as coisas, pois como nos revela as Escrituras, todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Somente Jesus Cristo pode libertar da escravidão do pecado, pois a Bíblia nos afirma, e nele nós podemos viver uma nova vida. Jesus ama toda a humanidade, porém rejeita o pecado. Se buscamos Ele, conseguiremos lutar contra o pecado e assim formar uma sociedade menos corrupta. Lembre-se, a corrupção começa em pequenas coisas e resulta em grandes consequências. Tudo o que fizermos não passa despercebido aos olhos de Deus. Ele julgará todas as nossas ações, públicas e secretas, condenará toda a corrupção e compensará toda boa obra, se feita para a sua glória. Por isso, não pense que a corrupção é alvo de impunidade. Afinal, ninguém poderá fugir do juízo de Deus. Viva em Cristo Jesus, ande no seu caminho, e seja assim uma nova criatura.